algo em comum. Jesus, Imagino que todos vocês estejam com muita disposição, nem um pouco cansados, nem um pouco queimados do sol. Começamos então nossa sexta reunião neste momento. Somos gratos a Deus, amém, pelo que o Senhor tem feito até este momento, né, no retiro. Cada momento de comunhão, cada momento de culto, de diversão, de oração. Somos gratos ao nosso Deus. Vamos iniciar o nosso culto com uma oração? Pai, nós te louvamos nesta noite. Por mais esta oportunidade que temos, Jesus, de estarmos juntos aqui como igreja, neste retiro, e mais especificamente nesta sexta reunião, Pai. Senhor, nós colocamos em Tua presença os nossos corações. Sabemos, Pai, que muitos de nós já talvez estejamos um pouco cansados, Deus. Não somos também mais tão jovens assim, mas nós te pedimos, Espírito Santo, Senhor, fortaleça nossos corações, nos ajude, Pai, a mantermos focados agora neste momento de culto, da palavra, do aprendizado vindo do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, mais uma vez. É o que nós te pedimos e agradecemos, Jesus. Amém. Igreja, vamos iniciar com uma canção, que é a canção tema do retiro. Eu não sei se vocês perceberam, né, uma pergunta que eu faço. Essa música talvez seja a canção mais bíblica que a gente já fez, né? Ela basicamente são trechos de Colossenses 1, né, que faz parte do tema do retiro. Quantos tinham percebido que são trechos de Colossenses 1? Quase todas as frases, né? É uma canção que fala sobre o sacrifício de Cristo, sobre a supremacia de Cristo, que fala sobre a obra de Cristo, redentora em nossas vidas, e o quanto isso nos faz um. Amém? E que esse Cristo, Ele próprio, é o nosso algo em comum. Então nós juntamos com o nosso tema do retiro. Vamos cantar essa canção. Amém? Aleluia. libertos fomos do poder das trevas e transportados para o seu reino de amor. Nele temos a redenção e o perdão nos alcançou. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele tudo se criou, por meio dele e para ele. A paz se fez pelo sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliou todas as coisas. A paz se fez pelo sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliou todas as coisas. Algo em comum, a cabeça do corpo, princípio e fim, o primeiro em tudo. Tua igreja é unida por ti, por sua morte nos reconciliou.
Jesus, temos algo em comum. Jesus, Jesus, temos algo em comum. Jesus, Jesus, temos algo em comum. Jesus, algo em comum. A cabeça do corpo, princípio e fim. O primeiro em tudo, a igreja é unida por ti. Por sua morte nos reconciliou. Algo em comum. A cabeça do corpo, princípio e fim. O primeiro em tudo, a igreja é unida por ti. Por sua morte nos reconciliou. Temos algo em comum. Jesus, Jesus, temos algo em comum. Jesus, Jesus, temos algo em comum. Jesus, Jesus, temos algo em comum. Jesus, meu Deus, aleluia. E nós cantamos e louvamos ao nosso Jesus, nosso amado Jesus. Possamos nos alegrar nele, agradecendo ao nosso Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Possamos cantar louvores de adoração a Ele, engrandecendo esse santo nome, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Tu és bendito, Rei Jesus. Antes, separados, destituídos da glória de Deus, agora canta aí, igreja. Pelo sangue feitos filhos de Deus. Oh, Jesus. Cante, 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 exalta o Senhor. Oh, Deus, grandes são seus feitos entre as nações. Todos, todos, povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com divino louvor. Nós temos motivo para celebrar o nosso Rei Jesus. Antes, separados, destituídos da glória de Deus. E agora? Feito filhos de Deus. Cante, 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 exalta o Senhor. Grandes são seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, uma só voz. Saudai o Rei com divino louvor. Oh, Jesus, temos motivos de sobra para celebrarmos o nosso Rei. Transformou nosso pranto. Oh, Deus, seu para o louvor da sua glória. Transformou nosso pranto, a vergonha em honra. O seu nome, oh Jesus, o louvor da sua glória.
Pergunta pro irmão que está do teu lado: você tem motivo para se alegrar? Você tem motivo para celebrar? Então se alegre, Cristo Jesus! Oh, Deus! Ei, dai louvor com palmas, dai louvor, é digno, dai louvor com sua voz. Bendito é o Rei, Bendito é o Rei. dai louvor, Com palmas, dai louvor, Ele é digno, dai louvor, com sua voz. bendito é o Rei. Bendito é o Rei. Venham, Todos os cantos, louve, sei que tem comigo. grite, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Bendito é o Rei. Venham, todos os cantos louvem, todo ser que tem fôlego grite, bendito é o Rei, Bendito é o Rei. Bendito é o Rei. só tu és bendito, Rei Jesus. Não existe outro. Tu és digno da nossa alegria, do nosso louvor. Tu és digno do nosso viver, Senhor Jesus. Por isso nós cantamos. Cante, 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 exalte o Senhor. Grandes são os seus feitos Entre as nações, povos, tribos, línguas. em uma só voz. Saudai o Rei. Cante, cante, cante. Exalte o Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas. Sua voz. Saudai, saudai O Rei. com devido louvor. Saudamos o Rei Jesus. Glória a Deus. Bendito és tu, Jesus. Aleluia. Existe um versículo que fala sobre o vínculo da perfeição. E esse versículo fala exatamente isso, que acima de tudo esteja o amor. Este é o vínculo da perfeição do Senhor. Fala para o teu irmão aí, o amor entre nós é o vínculo da perfeição do Senhor. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que ainda que a gente fizesse tudo, ele fala um monte de coisa, tudo que você pensar, você pode pensar agora aí. Inclusive falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Que nós possamos sempre lembrar que o vínculo da perfeição em nossa comunidade, nossa igreja, é o amor perfeito vindo de Deus. É o próprio Deus nos unindo. Amém? Ele é o vínculo, o amor é o vínculo da perfeição. Como falar de amor sem pensar em ti, ó Deus? Não sabemos explicar, mas o amor em ti está. Somos tua igreja, declare, e nesse amor queremos andar.
e perdoamos. Abrimos mão do nosso eu pra vivermos o amor. E acima de tudo esteja o amor. Cante! Vínculo da perfeição do Senhor me revela quem sou, me transforma em filho. O amor do Senhor em nossas vidas é o vínculo da perfeição vinda do próprio Deus. Aleluia! E nós nunca nos esqueçamos disso. Não há como falar de amor sem pensar em ti, ó Deus. Não sabemos explicar, mas o amor em ti está. Somos tua igreja, nesse amor queremos andar. Pois uma certeza nós temos, e sem ti não vivemos o amor. Conhecendo nossas imperfeições, suportamos e perdoamos. Abrimos mão do nosso eu pra vivermos o amor. Que acima de tudo esteja o amor, o vínculo da perfeição do Senhor me revela quem sou, me transforma em filho. E acima de tudo esteja o amor, o vínculo da perfeição do Senhor nos torna um em ti, unidos em ti. Que acima de tudo esteja o amor, o vínculo da perfeição do Senhor nos torna um em ti, unidos em ti. Fortalece, Pai. Fortalece a tua igreja no amor, Senhor. Conhecendo nossas imperfeições, declare. Suportamos e perdoamos. Abrimos mão do nosso eu pra vivermos o amor. Conhecendo nossas imperfeições, suportamos e perdoamos. Abrimos mão do nosso eu pra vivermos o amor. E acima de tudo esteja o amor, o vínculo da perfeição do Senhor me revela quem sou, me transforma em filho. Que acima de tudo esteja o amor, o da perfeição do Senhor nos torna um em ti, unidos em ti. Que acima de tudo esteja o amor, o vínculo da perfeição do Senhor nos torna um em ti, unidos em ti. Nos torna um em ti, unidos em ti. Nos torna um em ti, unidos em ti. Em Jesus. Me revela quem sou, me transforma em filho.
perfeito amor de Deus. Ele é tudo que nós precisamos, igreja. Ele é tudo que nós precisamos. Tudo vem dele. Tudo é para ele. Que possamos buscar cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Que venhamos desejar, igreja. Desejar, buscar em Cristo Jesus. Aprender com Ele. Saber mais dEle. Que Ele seja a fonte onde nós recorremos. Ele é uma fonte inesgotável. Essa fonte tem tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Possamos ouvir, entender e aceitar o que Ele quer falar, o que Ele quer fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, o meu Salvador.
pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero fluir. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Só tu és, Senhor, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. O meu Salvador. Aplauda Jesus. Oh, Senhor. Aleluia. Você pode sentar em teu lugar? As crianças vão acompanhar os profs, as profs, a Carol e a Fê. E nós vamos passar para o momento da palavra nessa hora, amém?
Alô, 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 alô. Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Espera um pouquinho, galerinha. Deixa eu perguntar, enquanto nós ainda não iniciamos a pregação, como é que está sendo o retiro para vocês aí? Vocês têm curtido? Tá top? O retiro está muito bom, na minha opinião, está muito legal. Tirando o calorão, né? Porque esse ano foi... A gente teve um retiro aqui, acho que uns 2 anos atrás, que estava frio. O pessoal tá de manta. Mas a gente teve um outro que estava bem quente também, né? Então esse está muito quente, né? Hoje eu não consegui estar aqui durante o dia, né? Eu tinha que trabalhar. Eu não consegui folga para hoje nem para amanhã. Então acabei ficando em casa e vim para cá assim que eu fui liberado. E sexta-feira, né? Eu estava trabalhando à tarde. E aí eu recebo na real eu já sabia que eu estava conversando com o Elias, né? E aí eu recebo uma mensagem do Maurício. Cara, seguinte, nossos atacantes se lesionaram e nós precisamos chamar o time reserva. E aí ele chamou eu e a Carol, né, pra gente estar aqui falando. A Carol falou ontem, meio-dia, pela manhã, e eu tô aqui na segunda noite, tá? Então chamou os reservas e a gente já estava prontidão, né? E foi bem legal porque essa mensagem que, na real, o Maurício fez um cronograma de mensagens com os temas para cada noite, né? E a mensagem que caiu para mim foi uma mensagem que Deus já vem trabalhando comigo há pelo menos uns 3 ou 4 meses, sabe? Então foi bem propício o que a gente vai falar hoje. Gente, eu vou tentar ser o mais dinâmico possível. Eu sei que vocês estão cansados, o sol cansa muito. Eu mesmo não estando no sol hoje, eu estou cansado. Então a gente vai ter teatro aqui, a gente vai ter uma série de coisas que eu preparei. Vamos ver se vai dar certo? Eu acho que vai dar certo, tá? Mas para a gente tentar exemplificar o que Deus ministrou no meu coração, tá? Vamos começar então com uma oração? Feche seus olhos aí, tem um momento de respirar, um momento de você se concentrar naquilo que vai ser falado aqui nessa noite. Respire fundo. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse tempo, por essa comunhão que está acontecendo aqui nessa igreja, nesse sítio. E nós queremos que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir, Senhor. Aquilo que é propício do teu querer, Senhor. Usa a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, que aquilo tudo que a gente já vem conversando seja real nessa noite e que eu consiga passar da melhor forma possível para os meus irmãos. Pai, sim, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor também cure, Senhor, as pessoas que estão com algum tipo de irritação nessa noite. Eu sei que alguns estão atacados da rinite, que o Senhor possa curar nesse momento, Senhor, acalmar isso, para que essa pessoa consiga prestar atenção naquilo que a gente vai falar. Amém? Amém. Então vamos lá. Gente, eu quero perguntar para vocês, a primeira coisa é, vocês assistiram aquele filme chamado Interestelar? Quem aqui assistiu esse filme? Pouca gente, né? Cara, esse filme é um dos meus filmes favoritos, se não o meu favorito. Ele foi lançado em 2014 e agora, esse ano, teve um relançamento de 20 anos, mais ou menos, né? Nos cinemas, porque é um filme, uma produção muito, muito legal. E para quem não assistiu o filme, eu vou dar um spoiler, mas eu recomendo. Esse filme tem 3 horas, é um baita filme, mas ele é muito bom. E ele conta a história de um mundo, não digo apocalíptico, mas beirando ao apocalipse, onde os recursos da Terra não existem mais. E o filme começa numa fazenda, como a que a gente está aqui hoje, com uma plantação na volta, né? A gente passa por várias plantações chegando aqui. E essa família dessa plantação, há uma praga que está corroendo o mundo. Então ela começa acabando com o milho, com a soja, ela vai comendo alguns tipos de produtos. E chega um ponto que a terra não tem mais o que se alimentar, assim, as pessoas vão ficar com fome. Então, esse filme, eles criam uma nave, tá? Eles criam um foguete, que ele vai, né, sobe, e lá em cima, a ideia é que esse foguete visite aos países que sejam habitáveis como o da gente, né? Então, a gente precisa de oxigênio, a gente precisa de água, a gente precisa de uma estrutura mínima para que a vida exista, né? Então, se nos tirarem a água, tinha esse papo, né? Antigamente, não, a água vai acabar. Eu sempre pensava, tá, mas, cara, eu vou no mar
E é muita água. Agora na enchente, olha quanta água foi que desceu aqui, que nos pegou. Então, como é que pode acabar a água? Não, na verdade, a água vai ficar insalubre não. É insalubre, né? Ela vai ficar intomável, né? A gente não conseguiria beber dela sem ter algum tipo de infecção. Então, esse pessoal sobe na nave, vai para outros países, outros planetas, eles visitam outros planetas, até que eles chegam perto de um planeta em especial, que tem uma coisa acontecendo em volta dele, tá? Antes de eu explicar o que é, pessoal, nós acreditamos, e você pode acreditar da maneira que você achar melhor, que em algum momento houve um start no mundo, no nosso universo. Então, seja por uma ideia criacionista, vocês falam bastante, né, que eu gosto de tecnologia, então hoje nós vamos falar bastante de ciência também, tá? Então, seja você um criacionista que acredita que Deus criou do zero, eu beiro a isso, tá? Sinceramente, eu beiro a essa ideia de que Deus, sim, criou as coisas do zero, tá? Seja você um evolucionista que teve um start no Big Bang da vida e o universo está em expansão, sei lá. Mas em algum momento houve o segundo zero, ou seja, o universo começou a viver, né? E desde que esse segundo zero começou, ele nunca parou. Então, a gente está aqui há 3 dias. O que são 3 dias? 3 dias são uma unidade de tempo onde nós estamos condicionados a ela. Então, não tem como a gente voltar lá para o sábado do primeiro dia do retiro. E a gente está aqui no tempo presente, que é o que a gente chama. E o tempo presente que eu acabei de falar já é o meu passado. E isso já virou passado de novo. Então, o tempo ele é linear para a gente que somos humanos. Ele ainda é linear. Na glória vai ser linear? Não sabemos. Mas ele é linear agora. Então, não tem como você voltar no passado, tá? Não existe uma ciência ainda possível de a gente voltar no passado. Então, nós estamos presos ao tempo. Tá? Você está preso a esse tempo e a gente tem que continuar vivendo, né? Os dias vão se continuar. O que acontece? Voltando à ideia do filme, vocês já ouviram falar no Albert Einstein, aquele cientista, um senhorzinho assim, que tem a fotinho dele com a língua para fora, né? O que esse cara descobriu? Tá? Ele descobriu a teoria da relatividade. Você acredita que o tempo ele não é relativo, ele é absoluto. Ou seja, a gente sempre vai para frente. A gente sempre está vivendo um dia depois do outro. A gente sempre tem os segundos, as horas, os minutos, os dias. A gente tem uma unidade e um segundo é um segundo, um minuto é um minuto. Né? Só que o Albert Einstein descobriu que se você está perto de um corpo celestial muito pesado, então imaginem o seguinte, esse meu computador aqui, ele é um sol, tá? Ele é uma estrela muito pesada, ele tem muita gravidade. Gravidade, para quem não sabe, é o que nos prende no solo. A Terra ela força a gente a ficar grudado no solo. Então, se a gente pula, em segundos a gente volta para o chão. Se a gente está correndo e a gente trupica, a gravidade vai nos puxar para baixo e a gente vai se machucar. Então, o Einstein descobriu que todos os corpos celestiais, sejam estrelas, planetas e por aí vai, eles exercem uma força gravitacional uns nos outros e também naqueles que estão dentro dele. Então, a Terra nos gera uma força para o interior dela. E ele descobriu que quando a gente orbita uma massa muito, muito pesada, um Sol muito grande, uma coisa assim, o tempo pode variar. E aí é isso que o filme acontece. O filme, eles beiram um buraco negro, onde a massa gravitacional é muito pesada, é muita força. Se você estivesse lá, a gente pesa 80 quilos. Se eu estivesse perto de um buraco negro, eu ia pesar 800 quilos, 900 quilos, porque é a força da gravidade em cima da minha estrutura, fazendo força para baixo. Isso é o peso da gente, né? É uma relação entre a minha densidade, a gravidade, em cima de uma balança. E ele descobriu, e no filme mostra isso muito bem, que se tu orbita ou se tu entra num buraco negro, em alguma coisa assim, o tempo pode variar. E no filme acontece que um fica numa nave e o outro vai para o planeta. Quando eles voltam, passou 1 hora no planeta e na nave passou 10 anos.
Porque o tempo varia conforme o peso gravitacional. Foi o que Albert Einstein descobriu. Só que mesmo variando, ele não volta para trás. Isso é uma coisa muito louca, isso é uma teoria muito louca, que eu só quero dizer que a gente está preso no tempo. Beleza, Gabriel, a gente sabe, a gente tem os dias vão passando e tudo mais. Como é que fica Deus nessa história? Eu vi uma analogia muito legal que fala, imagina que aqui no chão tem uma fileira de formigas. Elas vão andando, uma atrás da outra, em busca de um alimento, indo para algum lugar. Nós somos como se fossem as formigas, e Deus é como se fosse nós olhando a fila das formigas. Aí tu imagina que a primeira formiguinha é o Leandro quando ele tinha 10 anos. A segunda formiguinha é o Leandro quando ele tinha 15 anos. Então Deus, ele está fora do tempo. E não é que ele esteja orbitando por alguma coisa muito pesada para que ele consiga alterar o tempo, ou que ele esteja numa velocidade muito alta para que ele consiga alterar o tempo. Não, ele está fora do tempo. Está extra a isso aqui que a gente vive. Então Deus, ele conseguiria, eu gosto também dessa ideia de que Deus conseguiria voltar o filme da nossa vida. Então ele, sabe quando a gente está assistindo um filme no computador ali, está passando no YouTube? Não, tinha uma coisa interessante, eu quero voltar para me assistir de novo. É como se Deus conseguisse fazer isso, porque ele é atemporal, ele está fora do nosso tempo presente. Entenderam? Uma loucura, né? É isso mesmo, eu queria trazer essa loucura para entenderem que a gente tem um tempo, e a gente está preso nesse tempo. Então vamos continuar. E o nosso retiro aqui, o tema dele é comunhão. Então, num período de tempo, que foi esses 3 dias, 4 dias com a manhã, nós tivemos comunhão uns com os outros. Então, vocês foram para a piscina, a gente está aqui nesse momento escutando, a gente brincou, a gente jogou bola, a gente comeu junto, a gente teve comunhão, a gente teve um tempo de comunhão. Nós tivemos um tempo maravilhoso juntos. E eu acho que foi muito tranquilo esse tempo, né? Eu acho que todo mundo se deu bem pra caramba, vocês conversaram bastante, vocês evoluíram como pessoa. Que bom, né, que Deus nos proporcionou esse tempo de viver isso. E aí, ontem aconteceu uma coisa muito legal, e eu gosto muito de ver como Deus trabalha nos pequenos detalhes e nos mostra as coisas e encaixa as coisas, tá? Nenhuma dessas pregações foram combinadas, tá, gente? Então, eu preparei a minha, o Maurício preparou a dele, a Carol, o Leandro, todo mundo se preparou separado. Mas as coincidências de Deus acontecem, né? O Maurício estava pregando ontem da noite e ele falou uma coisa bem legal. Alguém se lembra o que ele falou ontem quando ele chegou aqui no retiro? Não sei se alguém se lembra sobre isso. É que como eu estava com isso fresco na minha cabeça, me chamou a atenção. O Maurício falou o seguinte, ele chegou de carro, depois de tardezinha, eu acho. Ele desceu do carro, veio aqui, né? Foi lá nos guris, lá que os guris estavam pescando. Ele viu a questão do chapéu, ele teve todo um momento que ele teve de reflexão. Ele lembrou de muitas coisas, ele viu lá os guris pescando. E aí, olha só o que aconteceu com ele. Ele estava num retiro comunitário, sobre comunhão, todo mundo junto, e nesse momento, o que aconteceu com ele? Ele ficou sozinho. O Maurício teve um momento sozinho. Então, nesse momento de tempo do dia, onde muitas vezes a gente está em comunhão, o Maurício teve um momento do dia sozinho aqui. E esse momento sozinho trouxe para ele uma profunda reflexão, uma nostalgia de lembrar do seu Disseu, dos guris com ele. Que coisa estranha isso, né? Pô, gente, tá todo mundo junto aqui. E aí o cara fica sozinho. Eu quero perguntar pra você ficou sozinho alguma hora aqui no retiro? Quem é que ficou sozinho, assim, um momento no retiro aqui? Levanta a mão pra gente dar uma acordada, assim. Ah, fiquei sozinho, Gabriel. Eu fui tomar banho ali, não tinha ninguém. Ou eu fui comer ali, fiquei sozinho. Ontem eu tava preparando a mensagem, né? E o meu jeito de preparar a mensagem, ele tá muito, muito louco. Por quê? O que é? Eu abro o chat GPT e eu começo a trocar uma ideia com ele. Então eu falei daqui, eu falei do retiro, eu falei o que estava acontecendo, por que isso, pedi para ele me explicar algumas coisas, pedi para ele me explicar isso que eu falei para você sobre o tempo, que eu queria entender.
E aí, eu estava sentado ali, não sei se alguém viu, depois da pregação, eu estava sentado ali com o celular e olhando. E aí veio o Claudinho, né, nosso irmão Cláudio, veio e tocou em mim e me cumprimentou. E eu falei, eu tipo, meio tomei um susto, porque eu falei, irmão, eu estava num hiperfoco aqui. Eu estava aqui focado na pregação, né, estava aqui conversando com o ChatGPT sobre a pregação de amanhã. E eu estava focado, e eu me dei conta que eu estava sozinho, tipo, não tinha mais ninguém, o pessoal já tinha ido almoçar. Eu estava sozinho ali sentado. Um momento com Deus. Seja com o ChatGPT, eu, o ChatGPT e ele. Né? Um momento com Deus ali, refletindo sobre o que eu ia falar hoje. Então, olha só que coisa. E esse é o tema da minha mensagem, tá? A minha mensagem, ela vai falar sobre você vai ficar sozinho. Mas como assim, Gabi? A gente está, o nosso tema é comunhão, estarmos juntos, mas você está me falando que eu vou ficar sozinho? Eu diria mais, você precisa ficar sozinho em alguns momentos, tá? Isso é saudável, e a gente vai falar por quê aqui, tá? Eu estou bem feliz hoje, aqui pregando, porque tem pessoas especiais aqui, né, que participaram da minha vida. Então a Tiele está aqui, a Tiele foi minha colega de aula por muitos e muitos anos. O Estevão, que é meu brother também, o Estevão ele foi meu vizinho praticamente a minha vida toda. Até eu ficar adolescente, o Estevão morava lá do lado da minha casa. Então, tem pessoas especiais, né, Estevão? Eu jogava bola lá, os guris me cagavam de pau. Me sentava, porque eu era o menor, né, mas... Segurei, tá? Então, né? E então é especial ver essas pessoas aqui com a gente, sabe? E pessoas que foram especiais na minha vida também. E, gente, então vocês entenderam que a gente vai ter um momento comunitário, como a gente está tendo, a gente vai ter momentos de solidão. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O ano passado, vocês viram que eu fiquei fora um mês fora, né? Eu fiquei sumido da igreja, né? Eu fiquei de meio de novembro até meio de dezembro fora. Eu fui viajar. E viajei, conheci vários países. Fui para Malta, fui para Alemanha, fui para França. Conheci tudo aquilo que vocês sabem lá, as torres, Eiffel, não sei o quê. Fui um monte de lugar, gente. Assim, ó, viajei, foi bem legal, tá? Bem legal. Só que, cara, eu tava no aeroporto aqui em Porto Alegre. Depois de toda essa enchente, o aeroporto recém tinha reaberto. Eu tava sentado no aeroporto e eu comecei a chorar. Porque por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo? Eu tô lendo um livro bem bom chamado Nada Pode Me Ferir, do Dave Goggins. E ele se questiona muito, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que você está aqui nessa noite? Por que você não está no carnaval? Por que você não está em casa, no ar-condicionado? Por que você, sabe, tentar entender por que as coisas estão acontecendo? O que Deus quer comigo nesse momento? E é naquele momento, sentado no aeroporto, escorrendo uma lagrimazinha, eu perguntei, por que eu vou fazer isso, cara? Por que eu vou ir para o outro lado do mundo, viajar 12, na real foram 24 horas de viagem até chegar no destino? O que tu quer falar comigo, Deus? Eu já sabia que a pedrada ia vir. Eu já sabia que Deus ia me tratar bastante nessa viagem. Por quê? Gente, eu sempre fui uma pessoa, e vocês me conhecem, alguns me conhecem há pouco tempo, mas eu estou andando com os guris aí, teve um hiato, mas eu estou andando com os guris mais de 20 anos, eu acho. 2007, 2009? Estamos por aí, 15 anos. 20 anos, sei lá. Mas vocês me conhecem, cara, eu amo estar com pessoas, cara. Eu gosto de a gente sentar, trocar uma ideia. Eu gosto de sair, de comer um lanche. Eu gosto de ser a minha família. Se alguém já foi ali no CrossFit Shark, né, que é da minha família, vocês veem que lá também é assim. Porque tá sempre minha mãe, meu pai, estão por lá, minha irmã tá por lá, e a gente tá reunido, e aí as pessoas chegam ali, parece que são da família também, e conversando. E eu já atendo uma pessoa ali, esses dias eu tava chegando lá, assim, chegando aleatoriamente, eu ia treinar até, chegou uma pessoa. Eu queria saber dos planos. Não, já vamos ver aqui onde é que está anotado, aqui, sabe? Porque é assim, sabe? A minha família é assim. Vocês conhecem ali, o Elias até falou do Tioron, Tia Ivana, que são os meus pais. A gente é assim, a gente é família. Então, gente, eu sempre estou com alguém. Eu sempre estou conversando com alguém, saindo. E eu gosto muito disso. E eu fui viajar e eu estava
sozinho. E não era ir a Porto Alegre, cara. Era ir do outro lado do mundo sozinho, falando inglês bem mais ou menos, que dava para me virar ali, né? Vocês têm que me entender, eu tenho que entender eles. E tá tudo bem. Se nós precisar fazer umas mímicas, nós vamos fazer e tá tudo certo. Eu digo, por que eu tô indo fazer isso, cara? Nunca foi meu sonho conhecer não sei o quê, viver não sei o quê. Mas por que, sabe? Só que o tempo cooperou para isso, cara. As coisas, aconteceram um monte de coisa na minha vida que, tipo, eu vi que, cara, esse é o momento de eu sair, eu conhecer outra realidade. E eu fui sozinho, gente, essa viagem. Na verdade, eu fiquei 2 semanas na casa de uns amigos, vivi com eles ali por 2 semanas, foi muito bom. E aí, no próximo destino que eu tinha que ir, eu estava completamente sozinho. Então, eu cheguei na França, e, gente, mas tu foi para Paris, não sei o que. Ai, gente, eu sentia que às vezes que eu estava assim, ó, eu tinha ido a Torres, eu tinha ido a Santa Catarina. Só a diferença é que eu levei 24 horas para chegar. Tipo assim, era mais longe, mas era um lugar, tinha as pessoas, tinha as casas, tinha umas coisas bonitas. E isso, cara, sabe, não é uma coisa que mexe no meu coração. Longe disso. E aí eu cheguei na França, eu estava no aeroporto e cara, uma complicação para entender como é que pega um trem que vai para não sei aonde. E eu sabia onde que era o meu hotel e tinha que pegar não sei o que, Google Maps e não sei o que. E tal, e aí cheguei no hotel, cheguei no quarto, saí, vi um monte de coisa bonita, comi um monte de coisa boa. Só que um dia eu cheguei, cara, eu tinha, acho que, sei lá, tinha ido caminhar, não sei o que eu tinha feito. Eu cheguei no quarto, eu fechei a porta e eu me senti triste. Cara, tu tá viajando para um lugar que é um sonho e tu te sente triste. Como é que pode isso? Tipo assim, eu falei, tipo, cara, Deus, não tô normal. Não tô normal, cara. Eu tô viajando, tá trimassa, mas eu não me sinto bem, cara. Que é isso, cara? E aí eu entendi que ali naquele quarto era a minha caverna. E eu tive várias conversas com Deus, eu tive vários momentos com Deus. Eu descobri que Deus tinha um plano para que eu ficasse sozinho. Lá, gente, eu não tinha ninguém para falar, eu não tinha família, não tinha amigos, não conhecia ninguém na cidade. Então eu passei 5 dias sozinho, viajando, caminhando, sozinho, sem saber nem às vezes nem onde ir. Só que foi um tempo muito precioso e eu precisava disso, eu precisava me descobrir novamente, sabe? E me descobrir em Deus também, novamente. Então foi um tempo, e a gente está falando de tempo, de solidão, onde eu precisei disso para que Deus tratasse algumas coisas na minha vida. Foi muito precioso, sabe? E por isso que eu digo que essa mensagem não começou na sexta. Ela começou lá na viagem. Porque exatamente esse é o assunto que eu tenho que falar com vocês hoje. Vocês precisam e vocês vão ficar sozinhos em algum momento. Eu trouxe aqui também alguns conceitos, tá? Segundo a psicologia, dona Jéssica, solidão é vista como uma perspecção adjetiva de isolamento, mesmo quando há pessoas ao redor. Eu estou com um monte de gente aqui, mas eu estou sozinho, eu me sinto sozinho. E um escopo negativo pode provocar sentimentos de tristeza, rejeição, baixa autoestima e estando frequentemente associados até a risco de saúde mental. Então isso é solidão. Eu me sinto só e eu me sinto triste por isso. Mas existe um segundo conceito que eu aprendi há pouco tempo, que se chama solitude. Você já ouviu falar de solitude? Solitude é o estado de ficar sozinho por escolha própria. Tu tá sozinho porque tu quer ficar sozinho. E a tia Kelly, né, a gente tem que conversar sobre corridas, eu estou me aventurando nesse mundo. E a corrida é um momento onde tu escolhe estar sozinho, correndo. Eu até nem gosto de correr com outra pessoa, porque, sabe, é um momento sozinho que eu vou refletir sobre as coisas. A tia Kelly até falou que às vezes eu volto chorando para casa, como a endorfina me movimenta tanto que eu fico, sabe? Então esse é um momento de solitude, momento teu. E a solitude ela vai trazer reflexão, é uma coisa boa, é um estar sozinho bom. Tá? Existe o terceiro conceito, que é o conceito de comunidade, onde a gente vai estar
representa um conjunto de relações, interações sociais que oferecem apoio, pertencimento e intercâmbio de valores. Ou seja, a gente se apoia, né? Às vezes tem alguém mal, alguém está com alguma coisa, a gente se apoia, a gente dá um remédio, a gente dá um conselho, a gente... que mais? O que ele fala? Suporte mútuo, né? A Carol até deu um exemplo de garçom, né, que suporta as bebidas, né, e vai ir levando. E pertencimento, isso é uma coisa bem legal. Você se sente pertencente a essa igreja? Aqui é o seu lugar, você sente que você está numa família, você sente que você está em comunhão com os irmãos, sabe? Aquela coisa tipo, eu tenho um relacionamento muito legal, Cristo nos une, e aqui vai falar sobre o valor mútuo. O nosso valor mútuo é Cristo. E Cristo nos uniu aqui. A gente só está aqui porque a gente acredita em Deus, a gente vai na mesma igreja, que é a igreja de Deus, de Jesus, e nós estamos aqui por causa disso. Muitos aqui, tirando a TL que eu estudei a vida toda, muitos aqui eu talvez nem conheceria, cara. Mas Cristo nos uniu em um momento, Cristo nos fez andar juntos e mutuamente a gente compartilha valores, a gente aprende junto. Eu estou aqui passando alguns valores que eu tenho, né, que eu tenho aprendido. Então são esses 3 conceitos, tá? A gente vai falar sobre os 3 aqui, tá? Vai ser agora os próximos tópicos que a gente vai abordar. Vamos começar com o meu primeiro tópico aqui, que eu anotei. Seguinte, gente. Então vocês já entenderam que a gente está numa comunidade, a gente está num tempo que a gente está vivendo como comunidade. Agora é o tempo que a gente está todo mundo junto aqui, depois a gente vai almoçar, jantar todo mundo junto como comunidade. Mas amanhã, depois do meio-dia, vai chegar um tempo que pode ser que você esteja sozinho em casa. Acabou esse tempo de comunidade e é um tempo de solidão, solitude, né? Não vamos falar de solidão, é um tempo de solitude que você vai ter em casa. E, os guris, botem para mim aí Lucas 5:16. Vamos dar uma olhadinha aí no versículo. Olha só que legal. Jesus, aquele que é o nosso mestre maior, aquele que a gente segue. Olha o que aconteceu nesse versículo aqui. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Pô, mas Jesus, que é Jesus, ele se retirava e orava. E, cara, não é uma vez que ele faz isso, ele faz várias vezes isso ao longo das Escrituras. Isso aqui é logo depois dele curar um leproso, é logo depois dele chamar os filhos de Zebedeu lá, os discípulos. Então, ele fez um monte de coisa legal, um monte de coisa sobrenatural. E logo depois, olha o que ele faz. Ele sai para um lugar sozinho para orar. Então, Jesus, o nosso líder maior, ele precisou ficar sozinho. Como assim, cara? E olha só o que fala ali, né? No final, orar. Então, a primeira lição que eu quero que vocês entendam é que para vocês estarem bem numa comunidade, para vocês viverem bem aqui, para vocês viverem bem num grupo de adolescentes, num grupo de jovens, para vocês viverem bem na nossa comunidade, é importante que você tenha os seus momentos sozinhos com Deus. Jesus está dando um exemplo ali, cara, de que ele parava em alguns momentos e orava e buscava a Deus. Se Jesus, que é o nosso exemplo, faz isso, por que a gente não faz? Você acha importante ler a palavra de Deus? Vocês acham importante ler? A Bíblia é nosso manual, né, de vida, nosso manual de... Se eu perguntar para vocês aqui, por favor, me descrevam, começando em Gênesis ali, em poucas palavras, como é que a história chega em Jesus? Consegue me dizer isso? Tá, em Jesus, começando em Jesus, tá? A gente está estudando isso há sei lá quantos anos na igreja. Você consegue me dizer alguns passos da vida dele, até os discípulos ali, até Atos? Consegue me contar um pouco da história de Jesus, será? Então, gente, é uma necessidade que a gente tem de entender as coisas. Você precisa estudar, você precisa... E, gente, não é uma coisa assim, eu preciso... Não, eu quero entender como é que funciona, eu quero entender o que Jesus fez, o que é isso que eu estou inserido. Senão você vai viver uma fé vazia, uma fé baseada em você vir na igreja domingo, se alimentar de alguma coisa que alguém falou,
E glória a Deus, porque isso é uma coisa que a nossa igreja se preocupa muito com a qualidade daquilo que está sendo falado. Então não é qualquer coisa que é falada, a gente cuida muito no que a gente estuda muito, a gente lê o original, porque a gente tem um compromisso com vocês de falar as coisas corretamente. Cara, se você rodar o Instagram, o meu algoritmo, ele entrou num loop de heresia, que eu fiquei, meu Jesus, cara, os caras voltaram em umas coisas que nós fazia lá em 2012, cara, os caras voltaram para lá, velho. As coisas que a gente já entendeu que não é bem assim. Então, a igreja se preocupa com comida sólida, com comida boa. Você está escutando, você escutou muitas coisas boas aqui, cara. Mas aqui, essa fala que eu estou fazendo é para a comunidade, é para todos nós. Alguns pontos você vai tirar, mas você precisa ter o relacionamento pessoal com Deus em algum momento. Você precisa saber o que Ele quer para ti, cara. Sabe? Não é, eu não estou cobrando, só estou dizendo que, cara, isso é importante, velho. Porque Jesus falou que Ele fazia isso, cara. E tem uma coisa, essas pregações que a gente está tendo aqui, vocês já falaram, gosto do nome do cara lá, né? Ele foi baseado, essas pregações foram baseadas num livro, tá? Vida em Comunhão, ele está até ali por cima, ali um livrinho pequenininho. Então todos nós que estamos falando aqui, a gente leu algum momento o capítulo ali responsável e a gente está falando aquilo que esse cara pensou como comunhão e ele fala sobre isolamento, é esse meu capítulo, tá? E ele vai falar várias coisas sobre isolamento, tá? Ele vai falar várias coisas que eu vou citar aqui também. Mas, gente, ele vai falar sobre 3 coisas que importantes quando a gente está sozinho com Deus: orar, meditar e interceder. O que é? Eu oro, tá? Eu orar assim por mim, por tal. Eu medito, então eu vou ler alguma coisa, né? Seja a Bíblia, seja um livro, que é aquilo que vai me trazer algum conhecimento, e Deus vai tratar, ele fala ali sobre a gente ficar assim em silêncio, não vai acontecer nenhuma revelação mágica naquele momento, não, é Deus, tu e Deus ali na palavra, lendo e pensando, e tua cabeça fazendo relações, e é isso aí. E o último ponto eu acho muito bom, velho, intercessão. Porque a gente tinha aquela coisa da intercessão, não, agora vai ficar umas pessoas intercedendo em volta, orando. Cara, se funciona para você, beleza. Mas a intercessão é o seguinte, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Eu e o Leandro, a gente brigou. Ou o Leandro cometeu um pecadão, sabe? Fez uma coisa bem ruim. A intercessão, e o livro fala que isso é você levar a pessoa até Deus, apresentar na presença de Deus a pessoa e o problema dela. Então eu vou orar, Deus, por favor, eu sei que o Leandro errou, eu sei que a gente não está numa relação boa, o Leandro está com esse problema, e eu peço que o Senhor cuide dele, que o Senhor traga discernimento ao coração dele, que você, sabe, levar a pessoa até Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aí você ora 5, 6 dias, você ora um mês pelo Leandro, tá? E glória a Deus, porque algumas coisas começam a mudar. Só que aí chega o Rafa e me diz, cara, tu nem sabe. Eu na real, eu vivi isso hoje, tá? Tu nem... mas aconteceu umas coisas pesadas, né? Uns BO e tal. Eu tô orando há um mês para essa pessoa. Acho que eu vou levar isso adiante. Então, estou sendo um baita hipócrita e não valeu nada o esforço que eu fiz naquele momento que, né, com Deus, esforço, digo, de demandar forças para aquilo. Então, cara, tipo, como é que eu vou falar mal de alguém que eu levo até Deus, que eu oro? O cara mandou isso, eu dei só uma risadinha e não falei mais nada, velho. Eu pensei em mandar umas coisas tipo assim, mas eu falei, não merece nem isso. Tá merecendo, tá, e aí eu chamo Elias e a gente debate sobre um monte de coisa. O Elias, a gente tem conversado bastante sobre muitas coisas bem preciosas. Mas então,
Vocês entenderam como é importante esse momento sozinho, onde tu vai orar pelos teus irmãos, vai orar pelo Maurício? Você ora pelo Maurício? Pela família dele, pelos projetos dele? E, velho, você não entendeu? Ele é o pastor, eles têm uma responsabilidade pastoral sobre essa igreja, e ele passa por umas coisas bem complicadas. E ele precisa estar firmado em Jesus, ele precisa estar sendo suportado por as nossas orações. E se você ora, se você intercede pelo Maurício, você não vai falar mal dele, velho. Falando dele como um exemplo de pessoa, mas poderia ser qualquer um aqui. Então que a gente mude isso, cara. E deixe de levar as coisas adiante, as coisas que não são boas, vai edificar em quê, cara? O Elias adora falar uma mensagem, uma coisa que diz assim, ó. Pá, isso aí faz mais fumaça do que fogo. Sabe quando você bota fogo num bando de folha verde? Aquilo levanta uma fumaceira, mas não faz um churrasco. Então, muitas vezes, essas coisas que acontecem em nosso meio é muito mais fumaça do que o fogo de uma mudança, né? O fogo que vai refinar, o fogo que vai fazer uma comida, uma coisa boa, né? Então, pense sobre isso, gente. Você precisa do momento sozinho com Deus, onde você vai buscar Deus para você vai aprender mais dele, e você vai também falar sobre as outras pessoas para ele. E é legal, cara, ver quando Deus começa a atender as nossas orações. É muito bacana isso, sabe? Eu fico muito feliz. Falei, mas eu... E tipo, eu comecei a orar e aí aconteceu tal coisa, né? E mas não sou eu, né? Eu só pedi. O resto, cara, quem fez foi ele, né? Então, você entende como é importante o nosso estar sozinho e o momento de estar sozinho para... Deixa eu ver até que hora. Tá, tô no tempo. De estar sozinho para meditar sobre a palavra e orar e tudo mais. Tu vê como é importante isso para a nossa comunidade? Velho, um crente mais bem resolvido, ele dá menos problema, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Uma pessoa que ela é mais bem resolvida com ela mesma, com Deus, dá menos problema, viu? Incomoda menos. E glória a Deus quando eu comecei a incomodar menos. Porque eu me incomodava bastante, velho. Eu era perturbado, velho. Perturbado. Ainda sou meio perturbado, mas eu era muito mais perturbado. Né, Maurício? Eu não vou falar porque sempre falo, tá? Como eu cheguei na igreja, mas eu cheguei numa época terrível, velho. Todo atravessado, cara. E glória a Deus que foi mudando isso. E hoje, cada vez tá melhor a coisa, né? E olha só o que fala no livro, no capítulo 3. Quem não pode estar sozinho deve ter cuidado com a comunidade. E quem não está na comunidade deve ter cuidado com a solidão. Isso a hora que eu li, eu fiquei tipo... Como assim? Se eu tenho que cuidar quando eu estou sozinho para ver se eu estou ligado à comunidade? Como assim isso? Gente, nos últimos 2 anos e meio eu tive muitos problemas na minha vida. Mas assim, problemas nada fáceis de resolver, sabe? Problemas que me afastaram. Não, eu vou dizer que comigo funciona inversamente com o contrário. Quanto mais eu acho que eu apanho, mais eu me jogo em Deus, né? O Chico falou ainda hoje, a gente estava conversando, e ele falou uma coisa muito legal, e eu compactuo da mesma mensagem, que é, para onde eu vou? Se só Deus tem as palavras, né? Se só Deus tem as palavras, para onde que eu vou ir, cara? Eu vou ir pro carnaval, Cara, eu tenho que mais me jogar nele, cara. Só que aqui está falando que você tem que cuidar quando você está sozinho, se você está ligado na comunidade. Por quê? Nos momentos que eu tive meus problemas e eu precisei ficar sozinho para me refletir sobre a minha vida, o que acontecia? Volta e meia eu falava com o Maurício, volta e meia eu falava com o Elias, com a Mari, que são meus grandes brothers da vida. O Elias e a Mari, por muito tempo, me pastorearam também, né? Do tipo, me aconselharam, estiveram junto nas minhas piores crises. Então eu estava sozinho, mas eu ainda estava ligado à comunidade. Eu ainda tinha uma ligação, e volta e meia a gente conversava. Gente, cuidem. Cuidem, tá? E observem isso. Se em alguns momentos vocês não estão evitando isso aqui, isso aqui entendam como a igreja de Cristo, tá? Não só a nossa igreja, mas
né? Você pode ter algum vínculo com outra igreja, está tudo bem. Cuidem se em algum momento vocês não estão evitando estar em comunidade. O cara era triativo na igreja, do nada começou a ir, não acabava o culto, o cara ia embora. Convidava o cara para tomar um café, o cara não queria. Está vendo que ele está afastando a comunidade dele? E aí, esse momento que ele precisa estar sozinho, isso se torna... Eu estou falando isso com propriedade por causa que o livro fala sobre isso, tá? Isso se torna até perigoso, porque pode te levar a visões de mundo distorcidos que não é a realidade da igreja de Cristo. Você começa a criar uma comunidade, não, porque eu acho que a igreja tinha que ter um telãozão no fundo, eu acho mesmo, cara. Eu falo pro Maurício, e o Maurício não quer botar um telãozão no fundo. Mas, sabe, que é um conceito, eu queria umas luzes piscando, eu queria umas coisas assim, porque é o que eu gosto, cara, eu gosto de mexer com isso. Me aguarde, que eu mando cada Reels pros guris na mídia, assim, eu falei, o Maurício só vai chegar na igreja e não vai nem entender o que vai acontecer. Não, tô zoando, tá, gente? Mas por quê? Porque eu crio uma ideia de igreja que tem que ter, não sei o quê, não sei o quê. E quando a gente está longe da comunidade, parece que fica pior isso, cara. Porque aí, não, eu acho que o Maurício tinha que fazer tal coisa. Esse dia um me falou, tá? Falou isso pra mim, assim, eu acho que vocês como igreja deveriam aconselhar o cara a fazer tal coisa, não sei o quê. Eu falei, cara, primeiro que tu nem tá na nossa comunidade, velho, pra falar. Então se tu acha, tu deveria estar lá e fazer, tá? Mas beleza. Mas eu pessoalmente falei com o cara sobre isso, tá? Eu pessoalmente falei que ele deveria fazer tal coisa com tal coisa, assim, assim. Vocês entendem? Porque ele criou uma visão de que a igreja deveria fazer tal coisa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então é muito perigoso, gente, vocês se afastarem da igreja por um momento de solidão que às vezes é necessário, tá? Mas você perdeu o vínculo com a gente, cara, com alguém de Cristo, tá? Entendam a gente como a igreja de Cristo. A igreja de Cristo vai muito bem, obrigado. Essa é a frase do Elias, tá? Uma vez eu falei para ele, mas está acontecendo isso na igreja, na outra igreja. Mas o pastor é isso, o pastor é aquilo, não sei o quê, quando é essa base. E o Elias falou, mas não esquece que a igreja de Cristo está, tá bem certinho no caminho lá que Deus quis, tá? Porque vocês entendem, vocês conseguem ter essa visão de que nós somos um pedaço da igreja de Cristo. Mas existe uma coisa muito maior do que a gente, seja na comunidade, seja na quadrangular, seja na batista, que também são igrejas de Cristo, junto com a gente. Há algo maior, a gente só tem servido num pedaço do corpo que é aqui. Então, cuidem isso, gente, por favor. Quando você tiver esses momentos, não perca o vínculo com alguém da fé, alguém de verdade, tá, gente? Não peguem minha boca aí, tá? Alguém que você tenha confiança e glória a Deus, porque ao longo da minha caminhada assim, cristã, eu tive muitas pessoas boas, que eu tive vínculos sólidos, que me ajudaram nos meus momentos de aperto. E eu também ajudei várias pessoas no momento de aperto, tá? Então, é uma troca mútua, tá? A graça, né? O livro vai falar que a graça, ela flui entre um e outro. Então, a graça, ela um dia chegou em mim e eu fluo para você e você flui para mim. Então, ela se estende pelas pessoas também, tá? Vocês entenderam, então, que você precisa ficar sozinho na sua casinha, no seu trabalho, né? O tio Chico ainda falou que às vezes ele fica sozinho na guarita lá. Então você precisa ficar sozinho de vez em quando. E eu vou dizer para os casais, às vezes você vai precisar chegar para a pessoa que você é casada, que você tem um relacionamento, e dizer, meu querido, minha querida, eu preciso de um tempo sozinho. Meu e Deus. E tá tudo bem, tá? Você precisa disso, velho. E você vai ver que a pessoa vai fazer isso, ela vai voltar melhor, e você vai fazer isso e vai voltar. E tá tudo bem, não precisa ter vergonha, não precisa ter, sei lá, pensar coisa ruim, não. Tá tudo bem, velho. Essa pessoa só precisa um tempo com Deus. E isso é saudável, tá? Saudável. E é mais difícil, né, quando você tem uma parceira. Então, você precisa ficar sozinho com Deus. Ponto. Esse é o nosso primeiro ponto aqui na pregação. Entenderam? Fez sentido para vocês? Então nós vamos começar o nosso segundo ponto, que é o deserto, a solidão necessária nos momentos difíceis. Beleza? Eu quero chamar os meus... Vocês acharam que não ia ter teatro? Vai ter um teatrinho aqui agora. Samuca, os gregos estão dormindo lá no fundo. Vem aqui.
Som. Não, já tá. Ô, El, tu achou que eu não tinha trazido o kimono, El? Tá aqui o kimono, ó. Bota o teu... O Samuca vai ser, apesar de ser Samuel, ele vai ser Elias na nossa história, tá? Então bota o manto aí do profeta. Vem pra cá, pra frente da câmera. Vem pra cá, pra frente da câmera. Ô, El, depois tu e o Samuca lá. Já botei até o kimono nele já, tá? Então, vamos à nossa segunda história, tá? Primeira história, vocês entenderam que era Jesus lá, que teve um momento sozinho. Agora nós vamos falar sobre Elias. O nosso jovem Samuel aqui, ele é o nosso profeta Elias, tá? E os guris são os profetas de Baal. Hein? O que está acontecendo nessa história, tá? O que está acontecendo nessa história? Elias, ele era o profeta do povo de Israel. Profeta, vocês entendem, para quem não entende, tá, gente? Existia um momento onde era necessário haver uma voz de Deus, alguém inspirado pelo Espírito, para falar as coisas para o povo. E esse, no caso, era ungido, e nesse, no caso, era o Samuel e o Elias. E aí, esses caras faziam um monte de coisa, tá? Faziam um monte de loucura. Chegou uma época, né, que o Samuel, ele ficou mais proeminente no povo, e aí ele tem uma visão de Deus de que estava acontecendo uma seca muito grande, que ia chover. Vai lá pro rei Acabe e fala, rei, vai chover. E o rei, ele tinha um rolo ali com Jezabel, que era uma outra rainha, e ela não gostou muito, né? Eles falam que, Deus falou que vai chover, não sei o quê. E ela falou, não, Deus de Israel não é o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro é o Deus de Baal. E aí, o Elias pega e fala assim, é verdadeiro? Então é o seguinte, chama todo mundo, chama toda a comunidade, toda a cidade, e vamos lá para o monte, e nós vamos fazer um desafio. Nós vamos montar um ringue. Não era um ringue, nada. O desafio era um desafio muito louco, tá, gente? Era o seguinte, nós estamos num tempo onde o sacrifício acontecia, tá, gente? Acontecia sacrifício de animais por uma série ritualística, tanto para o lado mal da força, quanto o lado bom da força. Então é o nosso Jedi do Israel, tá? E os guris são os mal, tá? E aí, então estava todo mundo lá em cima do monte, e aí o nosso Elias propõe o seguinte para a gurizada, vamos fazer um combinado, tá? Vamos fazer um altar aqui, tá? Aqui no chão, aqui, tá? Vamos fazer um altar. Nós vamos botar um novilho aqui, e aí eu tenho mais uma surpresa para os guris, que eu mandei matar uma ovelha, vai trazer aqui. Não vai matar uma ovelha. Pega a ovelha lá, tá ali a ovelha ali, ó. Tu viu? Tu já pegou ela já. Ela tá no chão, ó. Essa aí mesmo. Cuidado com o computador. Eu fui lá no CrossFit buscar isso aqui, só pra isso. Eles botaram a ovelha aqui no meio. Tá? Eram 2 ovelhas no caso. Pega o outro lá. Não tem outro não. Só isso aqui. E aí, o Elias vai falar pro seguinte, gurizada. Vocês se preparem, faz o que vocês quiserem, vocês têm o tempo que vocês quiserem. Mas essa ovelha aqui tem que pegar fogo e tem que consumir esse alimento. Então, existia uma coisa ritualística de pegar fogo na carne, a carne subia um cheiro, né, um coisa, e aquilo era uma questão de ritual, né? Fala que o aroma suave, aquela coisa toda. E aí os gurias começam a preparar a ovelha aqui. Não, tem uma coisa. A regra é o seguinte, não pode colocar fogo. Tu faz a lenha e tudo mais, mas não coloca fogo. Olha aí. Tá sabendo ou não tá sabendo? Tá sabendo. Então é o seguinte, vocês montam do jeito que vocês quiserem, gurizada. Mas monta assim, pode botar as madeiras em cima do outro, pode botar, como é que é, isopor com gasolina, sabe? Que faz uma meleca que pega fogo fácil. Pode botar o que vocês quiserem nesse bicho aí. Mas não pode botar fogo. E aí os guris foram lá e montaram, fizeram todo o esquema e tal, não sei o quê. E aí os guris começam a orar.
Então, você estende as mãos assim, só levanta as mãos. Começa a orar, orar. Prestar culto àquele Deus deles, né? Começa a orar e tal. A dançar. E aí, sabe o que eles falam, não? Daí, passa o quê? Eles chegam de manhã e vão orar. Os 450. Mas enfim. Daí eles oram, eles dançam. De manhã até meio-dia. Não funciona. Eles vão de meio-dia até tarde. Não funciona. Daí chega Elias e fica zombando deles, tá ligado? Tipo, talvez o Deus de vocês estejam fazendo uma viagem. Talvez esteja dormindo e ainda não despertou. Daí... Daí o que acontece? Eles pararam e deram a vez para Elias, né? Daí Elias chegou. Vou ajoelhar, beleza? Ajoelhou, as pernas tudo, e começou a orar. Meu pai, por favor, Senhor Jesus, filho de Abraão, Israel, eu acho que é Israel, e Isaac, eu acho que é Isaac também. Por favor, Senhor Jesus, Senhor Deus, meu Senhor, Pai, que... É isso aí. Além disso, tá, gente? Além disso, ele pede para trazerem, eu acho que 3 jarros de água, joga água por cima da lenha do bicho. Então, sabe, tipo, faz o que... Não tem como pegar fogo aí, cara. E aí Elias ora, o que acontece? Pega fogo, cai fogo do céu em cima do altar. Obrigado, gurizada. Tu pode ficar aqui. Pode ficar. Obrigado, gurizada. Eles estão saindo porque depois eles morreram, tá? Na história. Mas tu fica aqui. Olha só, gente. Vamos trazer um pouquinho de ciência aqui. O Samuca compartilha da ciência dos animes comigo. Para que isso acontecesse, tá? Para que esse novilho fosse queimado, para que essa lenha fosse queimada com tanto de água que tinha, precisava estar numa temperatura de 3.000 graus, ou seja, o fogo já tinha virado plasma, ou um raio tinha caído, que consegue chegar a uma temperatura de 30.000 graus, para que isso... E ainda fala que o fogo lambeu a água. Sabe quando um cachorro toma água assim, que ele dá uma lambida assim? O fogo ainda deu um... E foi-se a água toda. Vocês estão entendendo a magnitude daquilo que aconteceu naquele lugar? Só que aí acontece o seguinte, tá, gente? Acontece o seguinte, o Samuel, ele sofre até na psicologia vai falar sobre um transtorno pós-sucesso. Elias, desculpa. Samuel, Elias. Tu fica tão eufórico com um sucesso tão grande que tem na tua vida que tu fica triste. Tá? Mas aconteceu um outro fato que Jezabel, a rainha local, ela chega para ele e diz, meu, o que tu fez com aqueles outros, amanhã de manhã é a tua vez. Quem conhece a história, o que aconteceu com Elias? Fugiu. Então foge ali para tua caverna ali atrás ali. Não, pode ficar no banquinho, que a tua caverna tem até banquinho, tá? Gente, desculpa, né? Eu acho que é legal essa interação pra gente entender e visualizar aquilo tudo que estava acontecendo na época. Então Elias foge. Só conferir a hora. Tá, 9h30, não tem tempo. Elias foge para uma caverna. Cara, você orou, fogo caiu do céu, em cima do altar, fez toda essa algazarra. Uma mulher chega, te ameaça e tu foge. Olha que coisa louca isso, né? Uma rainha também, né? Alguém com poderio governamental, tá? Não é também uma coisa qualquer assim, né? Ele foge, vai para uma caverna. A gente está falando isso se você quiser anotar aí, 1 Reis 19, tá? Esse confronto vai acontecer no 18 e a fuga vai acontecer no 19, tá? Então, ele vai para uma caverna, se esconde, e antes de ir para a caverna, inclusive ele para embaixo de uma árvore, zimbros, eu nem sei como é que é a árvore, mas imagina uma árvore grande, sabe? Tem uma figueira, eu acho, né? Reto aqui, mas tem uma para lá também, ó.
Imagina ele sentado assim, escorado numa árvore, e ele ora para Deus e diz: Deus, cara, eu não quero mais viver. Eu não suporto mais viver. Você está vendo a mudança de cena que aconteceu agora? Cara, ele entrou em uma depressão. Rapidamente, né? Não sei quanto tempo foi isso. Mas ele entrou numa depressão, cara. E ele precisou se esconder numa caverna. E aí na caverna, gente, vai acontecer um monte de coisa. Vai acontecer um terremoto. O vento vai ser tão forte que ele vai fender a rocha. Vai acontecer um monte de coisas climáticas. Tá? E a cada coisa que acontece, fala que Deus não estava nessa coisa. Então Deus não estava no terremoto. Deus não estava não sei o quê. E aí a última coisa é que deu um vento suave e Deus estava no silêncio. Ontem a gente gravou um vídeo, né? De ASMR. Então Deus estava no silêncio. Deus estava no silêncio, tá? Então, você está entendendo? Agora vamos pegar, primeiro tópico, a gente falou que a gente precisa estar sozinho, momentos com Deus, mas existe outro momento em que nós vamos para o deserto. Elias foi para o deserto dele, para a caverna dele. Foi levado para lá. Esse é o momento onde Deus quer tratar com a nossa vida, e geralmente é um tratamento bem especial, tá? É um tratamento, às vezes, bem pesado. Onde Deus vai te separar de pessoas, onde você vai ter uma doença, onde você vai ter alguns problemas psicológicos, você vai ter algum momento delicado na sua vida. Onde Deus vai te separar para isso e vai tratar contigo lá. E, gente, nós estamos falando aqui como cristãos, tá? Como alguém que comunga de uma fé, que a gente acredita nisso, e a gente acredita que isso é uma coisa natural da fé cristã, tá? Pode sentar no teu lugar, pode. Até tira esse kimono aí, porque isso aí vai esquentar, que é uma loucura, tá? Então você está entendendo que em alguns momentos você vai precisar ficar sozinho, em alguns momentos você vai ser levado a ficar sozinho. E nesses momentos, tentem entender o que Deus quer tratar com vocês. Às vezes é muito difícil você chegar nesse raciocínio, tá? E às vezes você vai precisar de ajuda psiquiatra, você vai precisar de ajuda profissional. Eu precisei já, eu ainda utilizo desse serviço, tá? Eu faço terapia, porque eu acho que me ajuda a me entender, e às vezes entender até a minha fé, me compreender em tudo isso. E tá tudo bem, tá? Eu acho que Deus deu essa inteligência e essa área que está tão em alta e está tão necessária. E glória a Deus que isso é possível, sabe? Então, o segundo ponto é que às vezes você vai ser levado para o deserto e você vai ter que aprender nesse deserto. Então Elias aprende nessa caverna. E olha só o que acontece depois. Ele manda Elias sair. Tá, deu. Chegou. Deu aí no tua caverninha. Ô Elias, tu vai estar vendo essa gravação? Na caverna de Elias não tinha Wi-Fi, tá? Isso é um trocadilho nosso aí, tá? Porque às vezes o cara vai pra caverna, mas tá... Ah, Deus, né? Mas tá ali, sabe? Tá. Na caverna não tem Wi-Fi. Não tinha Wi-Fi. Então era ele e Deus. E você vai ter momentos que você vai precisar de você e Deus. Tá? Então tá. Tá, Elias, eu falei que eu ia falar isso, eu falei. Então, o que acontece depois? Elias sai da caverna, Deus dá uma missão para ele, uma nova missão para ele. Qual é a missão? Ungir os próximos reis. Olha só como a coisa mudou. Uma rainha que ameaçava ele, que tinha toda uma treta, Deus dá a missão para que ele unja novos reis. E ele já sai ali, já faz uma unção, e já unge Eliseu, que vai ser o próximo profeta. E ele dá início a uma nova fase também de Israel. Então, muitas vezes Deus vai te levar para um deserto, vai te levar para uma caverna, para te dar uma nova fase. E isso não é uma coisa coach. Porque se você não precisasse passar por isso, ia ser melhor. Não precisasse passar esse problema, ia ser muito melhor. Mas é necessário, Deus precisa nos forjar. Deus precisa nos moldar. E às vezes o molde vai doer. Tá? Vamos continuar? Então, primeiro passo. Primeira parte.
você precisa ficar sozinho em alguns momentos. Segunda parte, você vai ser levado a ficar sozinho em alguns momentos. Tá? Lembre sempre de Jesus, que teve que ir orar. Lembre sempre de Elias, que foi levado para a caverna. Tá? Terceira parte. Gente, muitas vezes você vai estar com pessoas, mas você não vai estar na sua comunidade de fé. Ou seja, eu vou estar em outra comunidade, em outro grupo, mas eu ainda pertenço a esse grupo de fé. O que eu quero dizer com isso? Que provavelmente amanhã ou quarta-feira você vai estar no seu serviço, que é uma outra comunidade, e você não está com o seu grupo de fé. Porque aqui é muito fácil ser crente. Aqui é fácil, gente. Aqui todo mundo comunga da mesma fé, ninguém vai fazer nada de errado, todo mundo segue, segue as regras. Aqui é fácil. Então, a terceira solidão seria a solidão, deixa eu ver aqui, a solidão no mundo, reagindo sem a comunhão imediata. O que eu quero dizer? Quarta-feira pode ser que você esteja sozinho na sua empresa. Você esteja sozinho no seu colégio, sua família. E como você reage quando você não está com a sua comunidade de fé? Porque, como eu falei, é fácil ser crente aqui dentro. É fácil ser crente junto com esse monte de gente legal que a gente está aqui. Mas e quando você não está? Como é que é? Como é que você reage? Por que é importante você aprender a construir a sua fé sozinho? Tá? Porque justamente vai ter momentos que a nossa comunidade não vai estar presente. A gente não pode ir lá no teu serviço e orar por ti, e ter uma pregação, e estar lá sempre. Não, é momentos em que você vai estar com a tua fé sozinho dentro de um mundo. Por isso que você tem que aprender a se virar sozinho, né? No sentido de você construir a sua fé sozinho. Isso é importante porque nesses momentos você não vai ter o Maurício, não vai ter a Fê, o Sorriso, você não vai ter o Leandro, você não vai ter essas pessoas supervisionando. Tá? E você vai ter que manter a sua fé como ela é. Sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês. É o seguinte, quando os guris foram fundar a Despertar, a gente era tudo do mesmo grupo de jovens, tá? Então todos nós, eu, Maurício, o tio Chico, o Elias, a Mari, a gente era tudo do mesmo grupo de jovens, tá? Então imaginem o teens de vocês, nós era vocês, tá? Nós estávamos lá pelos 20 e poucos anos. E aí os guris tiveram a ideia de fundar uma igreja, estavam insatisfeitos com um monte de coisa que vinha acontecendo e saíram para fundar a igreja. Só que a gente ficou nesse momento. Então eu, Elias, o Maicon, que foi outro que a gente falou aqui, o Elias falou, muitos outros ficaram. Joãozinho seminarista, foi um que estava com a gente, ele era criança e ficou. E nesse momento a gente teve um grupo de adolescentes, porque a galera mais velha saiu e a gente começou a construir um novo grupo de adolescentes. Só que olha só uma coisa que aconteceu. Agora eu vou abrir meu coração com vocês, tá? Aconteceu uma coisa seguinte. Gente, eu tive um tempo na igreja evangélica e eu não era convertido. Como assim, tu vai numa igreja e tu não é convertido? Eu ia na igreja porque eu achava legal. Tinha amigos, a gente saía, a gente fazia coisas legais, mas o evangelho não tinha entrado no meu coração. Eu ainda continuava com as mesmas práticas, com os mesmos problemas. E sabe o que aconteceu? Num retiro como esse, aqui, foi a primeira vez que eu vi Deus se manifestar. Deus falar comigo. E aquilo mudou a minha vida profundamente. Cara, eu estava acho que na 8ª série. Eu estava no 1º ano, eu acho. Eu devia ter uns 15, 16 anos. Isso mudou profundamente a minha vida. E eu fiquei numa ânsia por buscar isso, por buscar um movimento, por buscar Deus. E eu encontrei os guris, os guris estavam na mesma busca que eu, sabe? Só que aí chegou esse momento que os guris saíram. E quando eu entrei na igreja, o Maurício, ele virou a minha referência como cristão. Ele era aquele que eu me baseava, que eu andava parecido,
né? Até os guris começaram a ficar parecidos uns com os outros. A gente começou, cara, a gente passou acho que 2 anos quase que morando juntos nos fins de semana, né? Muitos aqui participaram dessa época, foi muito legal. Mas a gente cresceu muito em comunhão um com o outro, porque a gente o que foi que tu falou hoje de manhã? Confessava pecados um para os outros. A gente orava um pelos outros. Então, o Maurício, por muito tempo, foi a referência de Cristo para mim. E tá tudo certo, porque Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o Maurício imitava Cristo e eu imitava ele. Tá tudo certo. Por um tempo, isso acontece. Só que quando o Maurício sai para vir para Despertar, eu perdi a minha referência de alguém cristão. Mas não, eu acredito muito que foi Deus que fez isso, cara. Porque aí eu precisei buscar a minha fé. Porque passou alguns anos e eu virei o líder de jovens. O líder que era o Maurício, eu virei esse próximo líder. E, gente, na liderança, tratando com jovens, Deus abençoe a Fernanda e o Sorriso, porque sabe, porque não é fácil, gente. Vocês estão numa idade muito reativa. Os sentimentos de vocês estão muito à flor da pele. Os hormônios estão muito à flor da pele. A vida é biológico isso. E é muito difícil, porque às vezes se mete numa furada que, meu Jesus do céu, né? Então eu precisei amadurecer, eu precisei criar um vínculo com Cristo, porque as pessoas começaram a me ver como uma referência de cristão. E como é que eu não vou fazer as coisas certas se as pessoas estão vendo? E se eu fizer uma coisa errada, as pessoas vão ver que eu estou fazendo uma coisa errada. E elas vão querer fazer coisa errada também. A liderança, ela traz um peso muito grande de tu ter um comportamento correto. E glória a Deus que isso produza uma mudança real, genuína em ti, isso traz um peso muito grande. Então, eu precisei criar um relacionamento concreto com Deus, porque eu não tinha mais uma referência. E eu acho muito que foi propício de Deus, cara. Porque quando nós encontramos de novo em 2019, quando eu fui para Despertar novamente, cara, eu já estava com outra cabeça. O Elias, quando chegou, tinha uma outra cabeça. E foi muito legal, porque a gente conseguiu se completar em muita coisa. Sabe? A gente consegue se completar, a gente consegue trocar uma ideia, a gente sabe, há uma maturidade cristã, de alguma forma, em nós. A duras penas, mas houve. Então, você entende que você precisa criar um vínculo com Deus, porque às vezes a comunidade não vai estar perto, o seu líder não vai estar perto, a sua referência não vai estar perto. E Martinho Lutero fala uma coisa no livro muito pesada, que é: você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho, e você vai prestar contas para Deus sozinho. Então, gente, a responsabilidade é sua de construir a sua fé. Entenderam? Deixa eu ver o que mais que eu escrevi. E você não pode ficar dando desculpa, tá, gente? Eu vou ser bem duro com isso também. Tipo, cara, não, mas a Fernanda não veio falar comigo, mas o Maurício não veio falar comigo, mas a Jéssica não veio falar comigo, mas não me procurou, não sei o quê. Meu, procura as pessoas quando você precisar de ajuda. Não seja um cabeça dura. Nos meus momentos mais difíceis, o que eu fiz? Maurício, vamos lá no... Onde é que nós fomos? Lá no Califórnia. Cara, nós tivemos uma conversa numa noite no Califórnia, e essa conversa, ela resplandece no meu coração até hoje. E o Maurício falou, a atitude que tu tá tendo, tu vai ter que responder isso por muitos anos, cara. E é verdade. Então para de ser cabeça dura, gente. Quando você precisar de ajuda, peça ajuda para as pessoas. A gente não tem uma bola de cristal, cara. Não, nem pode ter bola de cristal. Cara, salve a Deus, cara. Tem momentos, claro, que há uma revelação, algum discernimento da pessoa, e ela vai chegar contigo, às vezes até sem saber, e vai te ministrar alguma coisa de Deus, mas às vezes você vai precisar de ajuda, e você vai ter que pedir ajuda. E eu peço ajuda mesmo. Quando a coisa aperta, cara, eu falo, Maurício, vamos dar uma volta, vamos conversar, preciso conversar contigo umas coisas. Elias, tô indo aí, Mari. Mas não peça. A Mari é complicada, velho. A Mari é complicada.
Ah. Um dia ela falou, ô, Gabi, para de falar isso, Gabriel. Para, Gabi, para, deu dessa história aí. Para, não precisa mais falar sobre isso. Deu, acabou já. Assim, ó, na lata. Diretaça. Daquele tamanho, é inversamente proporcional. A brabeza e a... Mas é que é inversamente proporcional. É como uma regra de 3 invertida, né? Que quanto mais cresce para um lado, mais diminui para o outro. Então, a Mari, quanto menor ela é, mais braba ela é. Tá? Mas o Elias também o trem não pega, tá, gente? O Elias também o trem não pega. Ele falou ainda na pregação que falta um sentimento naquele coração dele, grande. Tá, brincadeiras à parte, mas, cara, você precisa de gente, você precisa se virar sozinho, mas quando você precisar de ajuda, procure ajuda também, cara, tá tudo bem, cara. E glória a Deus, porque a gente tem pessoas, referências aqui, pessoas com coração bom, pessoas que procuram, e às vezes, cara, não vai ser eu, não vai ser o Maurício, não vai ser o Leandro, não vai ser o Sorriso ou a Fê, às vezes vai ser um colega aí do seu lado que você confia, que sabe que está mantendo uma vida direitinho, que vai te dar um conselho bom. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um amigo estava passando uma situação meio braba. E ele falou lá, ele estava meio apaixonado, ele falou, entra no Instagram da guria e dá uma stalkeada, vê como é que essa guria tá. Largou essa aqui, cara. Falei, me desculpa, mas eu não vou fazer isso, velho. Eu não quero alimentar isso na tua vida. Eu não acho que isso é uma atitude correta de tu fazer. Eu larguei na lata dele, velho. Aí ele falou, tá certo. Que bom que tu fez isso. Eu trabalhando, cara. O cara querendo que eu fale, não, aqui não. Gente, vai chegando uma idade que tu vai ficando meio sem paciência pra essas coisas bobas, sabe? Cara, tem tanta coisa, tanta picuinha, tanta coisa pequena que acontece no nosso meio, velho. É só você parar um pouco na sua casa, pensar um pouco sobre essa tua atitude e ver se isso é de Deus ou não. Às vezes você tem que se resolver com Deus na sua casa, cara. E aí, quando a gente vir para a comunidade, tu resolvidinho, tu bem, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está em Filipenses 4, que fala, alegre-se sempre no Senhor. Se eu estou bem, muito melhor vai ficar isso aqui. Se aquele está bem, se ele não está bem, muito melhor. Se todos nós estiverem bem, vai ficar muito bom isso aqui, velho. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se. Vamos lá que eu estou terminando. Então vocês entenderam, né? Durante esse tempo aqui, que a gente precisa ficar sozinho, que isso é importante para a nossa vida em comunidade, que a gente precisa se resolver as coisas. E, gente, eu não estou falando nada para ninguém. Glória a Deus que eu não tenho me metido na vida de ninguém, sabe? Eu não sei nada de vocês não sabem muita coisa minha também, mas eu não sei nada, eu estou falando isso porque Deus trabalhou na minha vida todos esses momentos, cara. E, cara, eu vou te dizer, eu aprendi a ser sincero com Deus. E é muito bom ser sincero com Deus, tá? Tipo, tem dias que eu chego, eu tenho no meu quarto um tapetinho assim num canto, que é o meu canto de oração. Ali nós criamos esse tapetinho lá na outra casa, lá nos meus pais. Mas ele veio pra cá. É o meu cantinho da oração. Vou lá em casa fazer um tapete meio aleatório, é o canto da oração, lá no quarto. Porque é lá que eu sento no chão, desconfortável, porque senão eu durmo. Eu sento no chão e é ali que eu tenho meu tete a tete com Deus. Ali que eu vou ler meu livro, ali que eu vou ler minha Bíblia, que eu vou orar. É o meu cantinho de oração com Ele. Só que tem dias, cara, que eu chego, sento lá e eu falo assim, Deus, eu não quero falar contigo. Deus, eu estou indignado contigo porque isso aconteceu na minha vida assim. Sabe o que é ser sincero com Deus? Ai, Deus, em nome de Jesus, não sei o quê. A relação com Deus é uma relação pessoal. Você precisa ter uma relação pessoal com Deus. E a relação pessoal... Às vezes eu não estou afim de falar com o Leandro. Às vezes o Leandro não está afim de falar com a Kelly. Às vezes o PG me manda um monte de coisa lá. Eu não quero falar com o PG. O PG eu sempre quero. Sempre nós trocamos uma ideia legal. Não. Mas sabe, porque é uma relação, cara. Essas são as nossas relações. Tem isso, cara.
Então tenha essa sinceridade com Deus, cara. A sinceridade de dizer assim, Deus, eu não sei nada, cara. Mas eu quero aprender, cara. Eu entendi que eu preciso ter um relacionamento contigo. Então, vamos caminhar junto? Vamos começar uma caminhada junto? Vamos? Ser sincero, cara. Cara, olha. Teve dias que a palavra de Jó foi bem pesada comigo, do tipo assim, Jó, ele tá passando um monte de coisa difícil, os amigos dele falam o seguinte, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Tem dias que eu falo, Deus, olha, eu tô aqui pra te amaldiçoar. Sabe, porque tô tendo problema, tá ruim a coisa, e tá tudo bem, gente, a nossa vida é assim, infelizmente, cara. Só lá na glória que não vai ter mais choro, mais pranto, mas aqui ainda tem, cara, ainda tem problema. Então seja sincero com Deus. Seja sincero. E por que sabe uma das coisas que eu gosto muito de por que eu acho que eu preciso ler a Bíblia? Eu fiz o mesmo instituto que o Elias falou aqui que fez, tá? Então, a gente tem um conhecimentinho daquilo que está escrito. Porque justamente nesse momento que eu preciso entender o que Jó aconteceu, e eu acabei de falar para vocês que Jó, falar para ele amaldiçoa, não sei o quê. Assim como eu entendi que muitas vezes eu tive também com Elias na caverna, porque eu conheci a história. Você precisa conhecer a história, porque a história vai se repetir muitas vezes na sua vida. Você vai ver o que Deus fez na vida dessas pessoas e vai fazer na sua também. Você viu o que Deus me falou uma vez? Faz pouco tempo que ele me falou, tá? Eu estava orando, eu estava num momento assim, de adoração. Eu gosto muito de quando eu consigo desconectar. Tá? Eu gosto muito quando eu consigo no louvor desconectar de vocês, de outras pessoas. E está eu e Deus. Deus falou no meu coração o seguinte, cara, às vezes eu preciso te jogar do barco porque tu está indo para o caminho errado. Às vezes tu é Jonas. E ele me mostrou um monte de situação onde ele precisou me jogar do barco porque eu estava indo no caminho errado. Eu vim pensando hoje que todos os retiros para mim, desde que eu comecei a ir, sei lá, pré-pandemia, sempre foram retiros bem complicados. Eu consegui ir todos os dias, sabe? Por N motivos, tá? Mas sempre foram complicados. Eu nunca conseguia, sempre tinha uma trave na minha vida. Embora, eu não podia posar. Dessa vez tinha um serviço, mas o serviço tudo bem, né? A gente não tem que trabalhar, né, gente? Só pude estar aqui porque eu trabalhei para conseguir pagar. Então tem que trabalhar, faz parte. Mas esse foi o primeiro retiro que eu consigo vir praticamente todos os dias. Amanhã eu não vou conseguir vir porque eu vou estar trabalhando, mas eu estou muito feliz por isso. Por quê? Porque Deus precisou um dia me chutar do barco para me voltar para o caminho certo. E espero que não precise fazer de novo. Mas entende, porque eu entendi a palavra, eu entendi a história fez o mesmo sentido na minha vida, eu vivi aquilo. Tem uma frase, não sei se está na Bíblia, não sei onde está, mas não existe nada novo debaixo do sol. Do céu, sei lá. As histórias que acontecem na Bíblia vão repetir na sua vida também. Histórias boas, histórias ruins. Em níveis diferentes, mas vão se repetir. Faz parte, não é nada novo. Você não vai passar por um problema que nunca ninguém passou. Não, as coisas... A Jéssica estuda a psique das pessoas e os problemas se repetem. Não tem pacientes que são os mesmos probleminhas. O pai que é assim, a mãe que é assim. Os dois, parece que foi um Ctrl-C, Ctrl-V. Que não existe problema novo. E muita coisa mesmo está na Bíblia, cara. A Bíblia é um livro muito recheado, muito poderoso, tá? Então, concluindo. Você entendeu que você tem uma responsabilidade sobre a sua vida. Você precisa ficar bem. Você precisa aprender. A gente tem a escola bíblica. A gente vai ter algumas discussões sobre melhorar a escola bíblica, porque a gente acha importante isso, ter esse momento de você aprender a palavra de Deus. E, gente, não vá num culto só por ir, cara. Eu sei que às vezes a gente entra no automático, tá? E talvez você esteja no automático nesse momento. E por eu ter falado que você está no automático, você saiu do automático e falou, mas o que o Gabriel está falando que eu estou automático? Você talvez não tenha pegado nada do que eu falei aqui. E você perdeu 1 hora da sua vida. Você poderia estar em casa no ar-condicionado. Então, se você está aqui presente nesse tempo, onde nós estamos presos no tempo, esteja presente aqui, esteja presente nesse momento, escute o que
Escute o que Deus quer falar com você. Coisa que Deus falou comigo preciosamente, velho. E trata comigo e volta e meia eu fico sozinho de novo e o pau pega e é isso aí, velho. E vambora. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus pelas tribulações. Depois que a gente passa pela tribulação, a gente consegue dar glória a Deus. No momento a gente não consegue. Mas depois, glória a Deus que eu passei por isso, porque agora eu estou mais maduro. As pessoas passam por tormentas no seu casamento e ficam mais maduras no casamento. O relacionamento amadurece. Você passa por problemas na sua vida pessoal, você amadurece, espero que amadureça, tem que amadurecer. Aquilo tem que produzir uma coisa boa em você. Esse meu amigo, ele está passando por umas coisas bem difíceis, isso que eu falei do Instagram. E ele falou para mim, cara, eu tento ser fiel, eu tento manter uma vida direita, e é muito difícil, e eu não sei, sabe? Eu falei, cara, tu já reparou que a gente vem conversando, a gente tem um tipo de discipulado quase que diariamente, eu e ele, sabe? A gente troca uma ideia muito legal. Eu falei, tu já viu que tu tá nessa caminhada desde outubro, mais ou menos, até hoje, uma vida correta, tu tá tentando fazer as coisas certas, as coisas não estão dando certo? Não estão dando certo, mas tu tá fazendo a tua parte. E não é bom isso? Tu não aprendeu com todas essas mancadas, para não falar outra palavra, que você fez na sua vida? Você precisa ter um relacionamento com Deus, gente. Volta a dizer isso. Não é forçando a barra, não, cara. Porque, como o tio Chico falou, cara, para onde eu irei? Para onde a gente vai, cara? Se você um dia entrou nesse movimento de fé, isso fez morada no teu coração, gente, você já virou parte da história. Ou às vezes você vai ser filho pródigo, ou você vai ser a ovelha perdida, mas você já tá nas parábolas. Porque um dia isso fez morada no teu coração. E tu vai para onde? Gente, faz 22 anos que eu frequento a igreja. Pode já pegar aí, Leno. Faz 22 anos que eu frequento, desde 2003, quando eu estava na 8ª série, ainda estudava com a Tchelle. 2003 foi quando eu comecei na igreja. Fazem 22 anos que eu tô nessa caminhada. E como é que eu vou ir pro carnaval? Como é que eu vou ir pra gincana hoje, cara? Minha vida não é mais isso, cara. Eu não encontro mais motivos de estar lá. Vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu era bem novinho. Eu tinha acho que uns 16, 17 anos. Um dia eu me dei uma louca de rebelde. Não, que eu quero ir pro centro. Porque na época o centro era lá no Ipiranga, lá no Tiradentes. Não, que eu quero ir no centro. Que eu quero não, que agora tá todo mundo vai no centro. Eu vou no centro também, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu fui no centro. Junho. Estava um frio de rachar. Eu mais 3 amigos. Os amigos foram embora e fiquei sozinho. Sabe o que Deus me falou no meu coração? Queria vir tanto pra cá, né? Tá frio, não tá? Tu não tá sozinho aí? Não tá? Só te trouxe aí pra te ver que aí não é outro lugar. E a partir daquele dia, aquilo lá nunca mais foi meu lugar. Então como é que eu vou sair disso, velho? A minha vida não tem sentido fora da igreja, cara. Eu passei por um monte de coisa. Vocês conhecem, vocês estão próximos a mim, sabem a minha história. Passei um monte de coisa, cara. Esses últimos 3 anos foram anos bem pesados, bem difíceis. Mas Deus me amassou tanto, me amadureceu tanto. E eu louvo a Ele por eu ter passado por isso tudo, cara. Eu só estou aqui hoje porque eu passei por isso tudo. Você está aí e você passou por isso tudo, cara. E a gente queria tanto que muita gente estivesse aqui hoje, né? Tem gente que está sentindo. Eu estou sentindo falta do Elias da Mari aqui. Eu falei para ele hoje, Senhor, meu, tu não vai me ver mesmo. Não, eu fui te ver e tu não vai me ver. Ah, meu, não posso, tá? Tudo bem, depois tu olha o vídeo. Beijo, Elias. Então, cara, eu queria muita gente estivesse aqui hoje. E vocês acho que queriam, às vezes, muito mais do que eu. Muitas pessoas muito mais do que eu. Porque vocês têm vínculos muito maiores que eu com outras pessoas. Então, eu queria convidar vocês a ficar de pé.
quero que você feche seus olhos aí onde você está. Eu quero pedir para você, por favor, a partir desse momento, você tente não preste atenção em outra coisa. Esteja presente nesse tempo presente. Se você não esteve presente em nenhum momento desse retiro, esteja presente agora. O pessoal que está na mídia também pode parar aí, certo? Temos algo em comum, Jesus.